Então, vamos lá, gente. Então, boa noite. Desculpa pelo pequeno atraso, né? Então, hoje, gente, vai ser a nossa segunda aula. Nós vamos falar sobre melanoma de coroide, tá? O melanoma de coroide é o tumor intraocular maligno mais frequente do adulto, né? Ele ocorre mais frequentemente na raça branca e a incidência em brancos é de 8,5 vezes maior que em negros. É mais comum em pacientes de íris de cor clara, né? E a idade média diagnóstica é em torno de 53 anos. Então, o melanoma é essa lesão que a gente pode ver aqui, ó, elevada, né? Ela pode ser melanótica ou melanótica, a gente pode ter sobre ela essa presença de pigmento alaranjado, que é a lipofuscina. E aqui, ó, é um descolamento seroso provocado pelo tumor. Tá? A bilateralidade é extremamente rara, você pode ter casos, eu nunca vi, né, mas você pode ter, muito raro, e geralmente é um único tumor. Tá? A hereditariedade não é um fator importante, você tem casos hereditários, mas raros também. Tá? E a taxa de transformação de um nevus em melanoma é em torno de 1 para 10 a 15 mil casos por ano. Então, é bem raro a transformação de um nevus em melanoma. Ele pode ser pigmentado, que é bem clássico, é bem característico, uma lesão escura, e ele pode ser melanótico, bem claro, que aí dá mais dificuldade no diagnóstico certo da lesão, quando ele é melanótico. Ele pode ter a fórmula de cogumelo, quando ele rompe a membrana de Bruch, que é bem característico, realmente parece um cogumelo. Ele pode ser cupuliforme ou então difuso, uma lesão ocupando toda a retina, que é mais raro também. Tá? Então, a gente tem a forma cupuliforme, a forma em cogumelo e a forma difusa. Melanótico ou amelanótico. Então, aqui alguns exemplos. Né? Nesse caso aqui, a gente pode ver uma lesão elevada com a presença de líquido subretiniano adjacente e pigmentos laranja. Isso acontece no melanoma, mas pode acontecer no nevus também, nós vamos discutir depois. Aqui um outro caso. Aqui outro mais escuro e aqui um outro bem mais escuro. Né? Agora, um dado importante, gente, é o seguinte, quando você faz uma radiografia, vou falar mais na frente sobre isso, tomar cuidado, que se você põe o flash muito alto, a lesão fica clara, você pode confundir. Se põe muito baixo, fica muito escuro. Então, para fazer radiografia de um tumor, você tem que ter uma certa noção para poder fazer a foto bem feita, porque senão você muda totalmente a cor da lesão. Então, às vezes, em nevus principalmente, você expõe muito flash, a lesão fica branca, nem parece nevus. O melanoma é a mesma coisa, você põe um flash mais alto, ele fica mais amelanótico, confunde o diagnóstico quando você baseia só na histografia. Né? Aqui outros casos, né, gente? Às vezes ele cresce tanto que ele chega quase a tocar o cristalino, como nesse caso aqui. Né, ó? Que nesse caso aqui você nem consegue vê-lo pela OBI, pelo mapeamento de retina, você consegue ver pela lâmpada de fenda. Que a lesão é tão anteriorizada que quando você faz o exame pelo oftalmoscópio, você não consegue focar nele, no tumor. Então, em alguns casos, você faz o diagnóstico pela lâmpada de fenda, tá? Quando ele é muito grande. Aqui outro caso, e nesse caso aqui, ó, é um tumor em que aquele rompeu Bruch, tá vendo? Ó, forma como se fosse um estrangulamento da membrana de Bruch e aquela parte sai, fica estrangulada. É igualzinho um champignon. Essa parte estrangulada e essa outra parte aqui na base da retina. Quando o tumor é muito grande, quando tem Bruch rompida e ele é muito grande, pode sangrar. O que acontece? O sangue arterial entra no tumor e o sangue venoso tem dificuldade de retorno, então pode sangrar. É raro, tá? Mas pode acontecer. E geralmente acontece em tumores bem grandes. Um tumor pequeno é pouco provável você ver um sangramento. Vamos lá. E o que vai nos fazer pensar na hipótese de um melanoma de coroide? Né? Então, como eu falei, em alguns casos, quando tem membrana de Ruppert estrangulando e ele é grande, o paciente pode apresentar hemorragia vítrea. Então, gente, eu acho o seguinte, hemorragia vítrea, se o paciente não tem diabetes ou outra causa, um DVP e tudo mais, tem que pensar em melanoma. E o diagnóstico é feito como? Através do ultrassom. Né? Então, em pacientes com hemorragia vítrea, é importante o ultrassom para, principalmente, afastar melanoma, né, algum tumor, e também descolamento de retina. Né? Catarata focal também. Muitas vezes o tumor ele toca o cristalino e pode dar uma catarata focal. Então, quando vem uma catarata focal, paciente mais idoso, pensar no melanoma. Hipotensão ocular também você pode encontrar em pacientes quando o tumor está muito grande. Você pode ter glaucoma neovascular, naqueles casos muito avançados. Eu mesmo tive um caso que estava sendo tratado por glaucoma neovascular, edema de córnea, você conseguiu ver um pouquinho de neovários na íris,
Na verdade, era um tumor monstruoso ocupando toda a cavidade vítrea. Então, pegou um paciente com glaucoma vascular, com alma demasiada, pediu ultrassom para ter certeza que está acontecendo, né? Celulite orbitária, quando o tumor está muito grande também, ele pode necrosar, e aí realmente ele também dá uma inflamação no olho. Então, chegou um paciente também com uma celulite ou pseudocelulite, afastar o tumor, né? Se você não conseguir ver o fundo de olho, fazer um ultrassom ou uma tomografia e ressonância. Descolamento de retina, como a gente já viu naqueles casos, ele pode ser pequeno, né? Como pode ser grande, às vezes a gente depara com descolamento de retina total da retina. Então, aí vai outro dado importante. Atendeu um paciente com descolamento total de retina, você procurou rotura na periferia, não achou, pediu ultrassom, né? Não é incomum a gente ver pacientes que foram operados para descolamento de retina e que, na verdade, era um melanoma. Então, se você não viu roturas periféricas, né? Não tem muita experiência em fazer exame de fundo de olho, pede um ultrassom, né? Porque você pode mudar totalmente o prognóstico do paciente. Se entrar com o vitreófago, com o trocáter, você pode complicar, né, o prognóstico. Às vezes, você pode ter um astigmatismo lenticular. Eu tive um caso assim, bem interessante. O paciente todo mês mudava de grau, era um astigmatismo diferente. Ele tinha um melanoma pequenininho de corpo ciliar na extrema periferia. Então, ele tocava o cristalino e ia mudando o grau. Naqueles casos grandes também você pode ter invasão de esclera, né? Aí você vai ver uma lesão escura na esclera, que entra o diagnóstico diferencial aqui também, pacientes com artrite reumatoide pode ter, né, uma alteração escleral e ter essa lesão no afinamento, né, e confundir, mas ficar atento, viu então uma lesão preta, negra na esclera, afastar um tumor intraocular. Proptose naqueles casos que o tumor invadiu órbita, né? Então, chegou um paciente com proptose, não está dando para ver o fundo de olho, pensar que pode ser um tumor invadindo órbita, então pedir um ultrassom ou tomografia ou ressonância. Então, são achados bem específicos, né, gente? Tudo pode acontecer com esses sinais, mas sempre lembrar de descartar o melanoma, né? É pouco comum, mas acontece, né? É muito desagradável você entrar para a cirurgia e achando que é uma coisa e é um tumor. Então, toma esse cuidado, né? O melanoma de corpo ciliar, ele é mais periférico, ele é mais raro, né? E ele é menos frequente. E, geralmente, a forma dele é mais esférica. E, nesse caso, o diagnóstico é mais tardio, porque ele está bem na periferia, ele vai causar dano só quando ele está muito grande, né? Só quando ele chega quase na mácula, atrapalhando a visão. Então, geralmente, os melanomas de corpo ciliar têm um diagnóstico tardio, né? E eles, sim, causam mais catarata focal, né? Invasão do segmento anterior, no caso, invasão da íris. Então, você está vendo também a íris, né? Viu lá uma lesão escura, ou então até na raiz da íris, você viu alguma massa saindo, pensar em melanoma, né? O astigmatismo lenticular, ele é mais frequente no melanoma de corpo ciliar. O glaucoma também é mais frequente no glaucoma de corpo ciliar. E, como eu falei também, a invasão escleral dá nos dois. Então, viu uma lesão escura na esclera, certificar de que não é um tumor. Então, aqui, alguns exemplos, tá? Essa foto aqui não é minha, essas duas fotos, o Shields que me cedeu, né? Você está vendo aqui, uma lesãozinha invadindo a raiz da íris, uma catarata focal, né? Então, descartar um tumor, na verdade, isso aqui era a ponta de um iceberg, olha o tamanho do melanoma, né? Então, gente, deparou com uma lesão como essa, fazer um agônio, é mandatório, tá? Para descartar, tá? Esse aqui é um outro caso, esse aqui é meu, né? Uma lesãozinha pequenininha, né? Seria pelo agônio, né? E aqui é outro caso interessante também, que era uma lesão, dois casos diferentes, lesão de corpo ciliar. Então, você só consegue ver a lesão, gente, dilatando bem a pupila, né? Então, aqui uma dica, nunca liberar o paciente sem certificar de que ele não tem uma lesão periférica, né? Então, olhar bem o mapeamento periférico e, se possível, colocar o paciente na bio de novo, depois de dilatado, para certificar que não tem nada, tá? São pacientes que foram várias vezes no oftalmo, e o oftalmo não via nada, fazia refração não via nada, fazia fundo de olho não via nada, e, na verdade, era o melanoma. É difícil de ver por quê? Porque é muito periférico, né? Se ele tivesse dilatado e colocado o paciente na diferente, teria feito diagnóstico. Vou lembrar disso também, tá? Sempre ver o paciente na bio depois de dilatado. E o diagnóstico, né? Tudo aqui é muito inespecífico, né? Então, é só mesmo com a anamnese completa, né? Para você o quê? Na anamnese descartar outras patologias que podem simular o melanoma, né? E com o exame completo, né?
Na anamnese é importante o que? Trauma. Por que trauma? Porque trauma pode ser hemorragia, né? Às vezes hemorragia localizada, então é um hematoma. Então, perguntar cirurgia recente, perguntar sobre o que você já pensando, né? Epa, ele não tem trauma, não tem cirurgia recente, tem essa lesão periférica, aparece sangue, ou até sangrou, mas não tem uma causa. Então, aí sim pensar em tumor, né? Se não tem nada disso, pensar em alguma coisa associada também à cirurgia ou trauma. O OBI é o exame mais importante porque aqueles tumores não tão grandes, né? Você vai ver ele pelo OBI, né? A biomicroscopia desses tumores mais periféricos, né? Invadindo o íris ou então atrás da íris, que você vê quando dilata a pupila. A restografia colorida, eu acho que é um exame tão importante quanto uma mapeamento de retina. Por quê? Porque é através dele que você vai documentar a lesão, né? Então, através dele, você vai documentar, você vai mostrar como está a lesão naquele momento. Hoje a gente tem também um aparelho que a gente consegue fazer 250 graus de retina, que é a restografia panfundoscópica. Esse aparelho é muito bom para lesões periféricas, né? Antigamente você tinha que ficar sobrepondo imagens no retinógrafo, muitas vezes você não conseguia chegar até a periferia da retina, pegava só metade da lesão. Agora hoje você consegue pegar as lesões todas, isso é muito importante, né, para documentar e acompanhar o paciente. O OCT é importante, né, hoje ajuda muito a gente nas lesões suspeitas, aquelas lesões que a gente não sabe se é um névoas ou se é um melanoma, então a gente faz muito OCT hoje nessas lesões suspeitas. Transiluminação escleral, a gente usa muito na hora de tratar o paciente, para diagnóstico a gente usa muito, mas tem grande valia. Como que é isso? Você pega uma fonte de luz numa sala escura, joga essa fonte de luz no centro da córnea, e aí o que vai acontecer? Você vai ver a esclera branca e onde tem lesão fica escuro. Então você consegue delimitar a lesão. Se for um cisto, não vai acontecer isso, porque a luz passa pelo cisto. Se for lesão sólida, você consegue delimitar direitinho onde está a lesão. E a gente faz isso na hora que vai tratar, eu vou mostrar para vocês depois quando fazer a bracterapia. O ultrassom é importantíssimo, né? O ultrassom, ele vai nos falar as características da lesão, vai nos falar o tamanho da lesão e vai nos ajudar no controle do pós-tratamento, se a lesão está diminuindo, está recidivando ou não. E o BM é a mesma coisa, para lesões de corpo ciliar, né? Lesões invadindo a câmara anterior. Tomografia e ressonância são exames importantes para quê? Para mostrar se a lesão é escleral, né? E orbitária. E a biópsia aspirativa a gente usa, né, naqueles casos que a gente tem muita dúvida, né? Aqueles casos que já fez todos os exames, todas as possibilidades de diagnóstico, tem dúvida ainda, a gente usa fazer biópsia. A grande dificuldade da biópsia é ter um patologista, né, com experiência nesse diagnóstico. São poucas células, então é difícil isso. Vamos lá. Então, vou só repetir o que eu falei, né? A microscopia é muito importante, né, gente? Principalmente para diagnosticar as lesões invadindo a câmara anterior e as lesões de corpo ciliar, né? Então, aqui mostrando um paciente com a lesão de corpo ciliar e aqui fazendo um diagnóstico de lesão muito elevada, quase tocando cristalino. Vou repetindo um pouquinho. Né? O OBI é o exame mais importante, né? Se você fez a biomicroscopia e viu no tumor, você vai só ver esse tumor fazendo a OBI, né? É importantíssimo. A transiluminação eu falei, né? Diferencia lesões císticas, lesões não pigmentadas de pigmentadas, né? A restografia, para documentar, é o exame mais importante, né? E como eu falei, é importante saber usar o flash, com a experiência você vai vendo isso, né? É importante também, quando você puder, pegar toda a lesão, né, para a gente poder acompanhar. E hoje, com os aparelhos wide field, você não precisa mais disso. Agora, não só para tumores, gente. Quando vê uma lesão no fundo de olho, tentar pegar ela toda, tá? Então, não é incomum a gente pegar uma anjo de uma patologia qualquer e a pessoa pega só metade, né? Se não deu pegar ela toda, vai formando um mosaico, né? Que aí você muda o acompanhamento e o diagnóstico. Então, ficar atento para isso. Então, aqui é um caso interessante, uma paciente que foi encaminhada para mim, com essa lesão brancacenta, né? Não parece muito melanoma, mas elevada, o médico pensou que fosse, com algumas cavitações aqui, uma lesão irregular, e com essa hemorragiazinha aqui assim. Então, nesse caso, na verdade, era um macroaneurisma que sangrou, formou uma lesão elevada, e com o tempo, essa lesão reabsorveu, né? Então, no melanoma, diferentemente do retinoblastoma, quando você tem dúvida, você pode esperar um pouco. O retinoblastoma é uma lesão que tem que ser tratada rapidamente, que ela dissemina muito rápido.
Melanoma não, 1, 2, 3 meses, você pode esperar para ter certeza do que é. Tá? Então, nesse caso, né, devido a essa hemorragia, uma lesão pequena, essas irregularidades aqui, ó, na lesão, esses exudatos, eu falei, parece que não é, né? E realmente não era. Então, no melanoma, você pode sim esperar um pouquinho para ter certeza do diagnóstico. Aqui, gente, é um exame, né, panfundoscópico, né, a retiografia, que vocês olham como que pega quase que a retina toda. E aqui, então, o melanoma de coroide, que sangrou, né, mas bem interessante. Aqui outro melanoma fundoscópico, né? Jamais a gente pegaria a lesão toda com retinógrafo convencional. E mesmo fazendo mosaicas, montagens, a gente não conseguiria chegar até a periferia da lesão. Então, a retiografia fundoscópica é um grande aliado para a oncologia e para as lesões periféricas de retina. Olha que fotos interessantes. Então, aqui o tumor, né, gente? E aqui o descolamento, geralmente associado. O melanoma, né, ele vai crescendo e vai cada vez mais descolando a retina, né? Descolamentos grandes, né, até chegar ao descolamento total da retina. A anjo, gente, em termos de, né, propedêutica, a anjo, ela não vai ajudar demais em fechar diagnóstico de melanoma, não, mas eu acho que ela auxilia muito em falar que não é melanoma. Eu uso mais para isso, aqueles casos duvidosos, né? Então, como nesse caso ajudou pouco, né, olha para você ver, tem um bloqueio, né, não ajudou muito porque tinha sangue. Aqui também, nesse caso, até ajudou, porque o melanoma é um tumor que ele pode ter dupla circulação. O que é isso? Nós vamos ter os vasos da retina, que são esses vasos aqui, e depois os vasos intratumorais. Isso se chama dupla circulação. Então, isso a gente consegue ver só nos tumores maiores. Se o melanoma é pequeno, você não consegue perceber isso, mas nos maiores você percebe, né? E é importante também você saber fazer as fotos no tempo certo. Geralmente tentar pegar boas fotos na fase inicial. Então, quando fazer uma anjo, você tem que saber o que está procurando e saber o tempo. Infelizmente, o que acontece? Você pede um técnico fazer anjo, ele vai focar na mácula e depois para a periferia. Aí vai chegar lá na fase tardia, não adianta nada. Então, você tem que saber o que pedir e que hora você quer fotografar. Nos casos meus, eu sempre acompanho a gente por isso, para a gente poder certificar que está fazendo as fotos na hora certa. Então, aqui a gente percebe a dupla circulação, tá? Que confirma o melanoma. Aqui a autofluorescência é um exame bastante interessante também, esse aqui, ó, do meio, né? É um exame que mostra alterações do DPE, principalmente. E no melanoma, como eu falei, ele tem lipofixina, né? Então, essas áreas mais brancacentas. Então, isso aqui ajuda também no diagnóstico. Está vendo esses pontos aqui, ó, branquinhos, que são esses pontos alaranjados aqui, lipofixina. O nevus também pode ter transformação, tá? Mas, geralmente, o melanoma tem mais. E aqui o descolamento, está vendo interessante? Aqui é a lesão, ó. E aqui a alteração do EPR, ó, pelo descolamento. Aqui, então, aqui é um caso interessante, né, que não mostrou dupla circulação, mas me ajudou por isso, ó. Me mostrou um bloqueio. Aqui os vasos retinianos e depois tudo preto, porque era o sangue. O sangue atrapalhando a visualização das outras camadas, né, das camadas da coroide. Então, um bloqueio, isso aqui não é melanoma, é sangue. Então, isso aqui me ajudou a falar que isso aqui não era melanoma, era hemorragia por macroaneurisma arterial. Ultrassom, né? Ultrassom, como eu falei, é importante para os olhos em que você não consegue fazer o fundo de olho, né? E para os olhos que a gente consegue ver, para a gente poder ver as características da lesão e ver também o tamanho, né? Porque é fundamental para definir conduta do melanoma. Então, aqui, ó, o melanoma ele pode ser cupuliforme, né, uma cúpula, ou ele pode aqui romper Bruch, parece um cogumelo, né? Tem um estrangulamento da membrana de Bruch, a parte perfura e esse aspecto. E geralmente tem um descolamento de retina associado. Esse aqui é um cupuliforme descolando a retina, né, como eu falei, acontece. Aqui cupuliforme e aqui cupuliforme. Só ver uma coisa aqui. Tá. Então, o melanoma, todos os tumores têm características próprias. E o melanoma tem algumas que nos ajudam a fechar o diagnóstico, né? O melanoma, geralmente, ele tem uma consistência sólida. O que é isso? As células são muito compactas, são muito juntas. Então, o feixe de ultrassom passa por elas sem ter reverberação, sem voltar. Então, o que acontece? Isso aí faz com que surja o ângulo capa, que o raio passa, bate na parte anterior do tumor, depois ele passa direto. São tão compactos que ele passa direto. Então, cai a efetividade. Então, esse ângulo capa acontece no melanoma. Tá? É uma crítica dele. Então, quando você olha, é uma lesão de aspecto homogêneo.
tá, gente? Isso é o aspecto mais comum. Mas se tem um melanoma muito grande, teve necrose tumoral, aí já muda um pouco, porque onde teve necrose, a refletividade aumenta, muda. Então, isso aqui é os aspectos do melanoma clássico, tá bom? A refletividade é baixa média, né? Você percebe pelo ultrassom um flickering que mostra que tem vasos intratumorais, tá? O vazio acústico é exatamente isso que eu falei, as células são tão compactas que o ultrassom vai e cai, porque não reflete em nenhuma estrutura, que é muito compacto, formando algo capa, né? E às vezes você tem escavação coroidiana. O que é isso? É o tumor pegando um pedaço da coroide, né? Porque ele é coroidiano, certinho? Então são características que o melanoma tem. Então aqui um cupuliforme, ó, a refletividade aqui, ó, que eu falei, ó, o pico alto corresponde à superfície dele. Quando penetra nele, cai, porque é tudo muito compacto, as células são muito coesas. Então isso aqui é bem característico do melanoma. Aqui uma lesão grande, né? Mostrando um descolamento, uma lesão mais cupuliforme. Aqui uma clássica em cogumelo, né? Aqui tem um estrangulamento da membrana de Bruch, forma aqui essa ponta, que é a ponta do cogumelo, com descolamento de retina. Ele serve também para acompanhar tumores tratados, né? Que é um paciente com, logo após o tratamento, do mesmo dia, com essa lesão cupuliforme, e aqui, um tempo depois, a lesão bem mais plana, né? Mostrando que essa lesão está sofrendo uma regressão. Tá? Então, além de diagnosticar, ele serve para poder também nos mostrar que está tendo sucesso ou não no tratamento. Uma outra coisa importante sobre os tumores, né, o melanoma e todos os tumores, que além de ver as características que vai ajudar no diagnóstico, é importante medir o tumor. Para quê? Para acompanhar o tratamento e para definir conduta também. O tratamento do melanoma vai depender da espessura dele, principalmente. Então, tem que ter medida. Infelizmente, o que acontece? Poucas pessoas têm experiência em ultrassom, e principalmente de ultrassom de tumor. Então, não é infrequente também chegar para a gente pacientes com um ultrassom cobrado e sem nenhuma característica do tumor e sem nenhuma medida. Então, assim, todo mês, 2, 3 casos. E é super desagradável, porque sem isso eu não consigo tratar, nem definir conduta. Então, você tem que ligar para o médico pedindo para fazer de novo, às vezes ele não sabe fazer. Então, gente, fazer quem sabe, né? E quando for referir para alguém que sabe, né? Mesmo que custe alguma coisa, pague mais caro, mas ele faz só uma vez, né? Cria-se uma situação desagradável, o paciente começa a duvidar da gente. Teve um que falou assim: doutor, você ganha comissão? Eu falei assim: não, eu não ganho comissão não, eu vou te mostrar a diferença dos laudos. Não é que o médico fez, não sabe, ele não tem experiência, né? Então fica desagradável. Mas eu sento e mostro: olha, esse aqui é o laudo que você fez, uma pessoa que faz ultrassom não tem experiência de tumores. Esse é o que tem, aí ele mesmo percebe a diferença. Então a dica para você: se não tem domínio, né, encaminhe para quem tem, tá? Porque senão atrasa diagnóstico, atrasa marcar tratamento, né, e cria uma situação desagradável. Então, para todos os tumores, tá, gente? Não é só para melanoma, não. Aqui, o BM nele é muito importante para os tumores de segmento anterior. Então, aqui a lesãozinha, né, gente? Aqui é o BM, ó, mostrando aqui essa lesão aqui, ó, que era o melanoma, tá? A tomografia, ela é importante para mostrar, principalmente se tem extensão extraocular, ela e a ressonância, né? Então, olha que azar desse paciente, tinha um olho atrófico e aqui o melanoma já invadindo o órgão. Por que o melanoma não foi no outro olho, né? Azar danado. Biópsia, como eu falei, as biópsias a gente deixa só para o último caso, né? Quando a gente, após toda a propedêutica, a gente ainda tem dúvida, tá? Então, raramente a gente faz a biópsia melanoma. Isso varia de serviço, tá? Eu fiz minha especialização na Filadélfia, eu sou de serviço onde raramente usa biópsia. Existem outros serviços em que a biópsia é feita com mais frequência, de rotina. Aqui é um caso do meu chefe do Chios, interessantíssimo, que essa lesão amelanótica, cheia de cachinhos, né, que não parece nada o melanoma. E ele também pensou que também não era o melanoma. Então, ele resolveu observar essa lesão. E essa lesão cresceu, vocês podem observar aqui com intervalo de tempo, surgiu a hemorragiazinha, né? Ele fez a anjo, não ajudou, ele fez a endocianina. O melanoma tem uma característica que quando você faz a endocianina, quando você vê esses vasos, né, em forma de saco vocal, você pode pensar em melanoma. Então ele viu,
para confirmar, ele fez uma biópsia, aí sim, era um melanoma. Então, assim, nesses casos totalmente atípicos, às vezes não, você tem que fazer biópsia, né? Mas você vê que ele esperou um pouco, né? Como a lesão cresceu, né? E sim, ele optou em fazer biópsia. Mas então, no melanoma, você esperar um pouco, não tem tanto problema, tá? Em relação à patologia, né? Todo olho nucleado, a gente caminha para patologista, né? E a gente tem 3 tipos, a gente baseava nisso no passado, e no Brasil a gente baseia nisso ainda. Quando vem uma denuclear o olho, e aí a gente tem 3 tipos de células do melanoma. As células fusiformes, epitelioides e misto. Tá? Isso aqui serve para quê? Isso aqui nos ajuda um pouco no prognóstico do paciente. A gente sabe que as células epitelioides têm pior prognóstico, mas na grande maioria das vezes a gente encontra melanomas mistos, tanto com as células epiteliais e fusiformes. Tá? Isso ajuda a gente a falar para o paciente, né, em termos de prognóstico. Tá? Também, tamanho do tumor. Quando o tumor é muito grande, em termos de base, ele tem um pior prognóstico. Então, a chance de ele ter metástase é maior. Tá? As lesões de corpo ciliar também, eles geralmente são considerados um pior prognóstico. Né? No estoquímico, a gente usa alguns receptores para poder falar se tem mais chance de ter metástase ou não. Isso aqui, gente, é o que a gente usa no Brasil ainda e eu quero usar no passado. Hoje, nos centros mais avançados, a gente já estuda, tem estudos específicos que estuda RNA, principalmente, e que nos fala melhor sobre esse prognóstico. Tá? Mas no Brasil não tem ainda. E o seguinte, na verdade também, ele vai só falar para o paciente assim, olha, você tem mais chance de ter metástase com esse tipo de tumor. Ainda não muda o tratamento, porque não tem tratamento da metástase melanoma. Então, você só fala para ele isso, olha, você tem mais chance de ter metástase do que o paciente tem outro tipo. Né? Então, nem todos os serviços lá fora usam esse teste, né, mas pesquisa, tá bom? É que eu falei, né? Então, quando você, tanto nos óleos nucleados ou que você faz a biópsia aspirativa, hoje você vai estudar, né, através do DNA e RNA, fazer esse prognóstico, tá? Tratamento, gente. No passado, um tratamento era retirada do olho, né, era nucleação. Né? Hoje, não. Hoje, para tumores até 12 milímetros de espessura, o tratamento ouro é a bracterapia, tá? Que é a colocação de placa radioativa que nós vamos falar. Então, no passado, é nucleação. Hoje, o tratamento ouro é bracterapia. Agora, o seguinte, para todos os pacientes, a gente oferece a enucleação, que é a retirada do olho. Né? Cabe a ele decidir. Tem pacientes que não suportam ficar com tumor no olho. Eu não quero ficar com tumor no olho, eu não quero ficar sendo acompanhado, porque você tem que acompanhar esse paciente quando você trata conservadoramente. Eu não quero ficar indo no médico para ficar vendo se meu tumor regrediu ou voltou. Então, tem paciente que fala a opção, eu quero tirar meu olho. Outros pacientes falam o seguinte, eu vou tirar meu olho porque eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento particular, né? ou quando o convênio não paga. Então, ainda a nucleação é muito realizada. E cabe ao paciente decidir, cabe a gente oferecer todas as possibilidades, independente de custo. Né? É ele que vai definir. Eu nucleei porque eu quis, eu nucleei porque eu não tenho dinheiro, porque eu não quis correr atrás do dinheiro. Então, a gente tem a obrigação de algo que tem mais moderno para todos os pacientes, não só para tumor, para tudo. Cabe a ele decidir. Né? A gente não pode pecar nesse sentido. Então, vamos lá. Em relação ao tratamento, gente, como eu já até falei um pouquinho antes, a gente consegue controlar o tumor. Enucleando, né, a gente tirou o tumor, não vai ter recidiva no olho. Né? Se fez tratamento conservador, você pode ter recidiva, em torno de 2%. Então, o tratamento visa o quê? Um controle local do tumor, porque em relação às metástases, não existe ainda nenhum tratamento efetivo e nada para preveni-las. Então, hoje em dia, tudo está voltado para o melanoma de Coroide nesse sentido de pesquisas para o que pode ser feito para evitar que essas células tumorais implantem órgãos, né, e sim para o que a gente pode fazer. Então, muita evolução no tratamento. A gente mantém o olho e mantém visão, mas, infelizmente, quase nada em relação a evitar metástases. Tá? Então, nós definimos o tratamento, como eu falei, a gente sempre oferece a retirada do olho. Né? Para aqueles pacientes que têm principalmente visão, que têm tumores até 12 milímetros de espessura, a gente fala para ele em que, né, a chance dele manter o olho, e se não puder o olho, pelo menos enxergando um pouco,
vale a pena, né? E cabe ele decidir. Então, por isso que eu falo tamanho e localização, porque se o tumor for enorme, acima de 12, é tirar, né? Se ele está na mácula também, né? E o outro olho é bom, se ele não quiser por estética com o olho, ele tira então, né? É o tumor. Tem tumores, gente, que crescem rápido demais. Geralmente o melanoma cresce muito devagar, mas tem tumores que crescem assim, de uma maneira absurda. Eu tive 2 casos que em 2 semanas o tumor tipo 3 milímetros passou para 12 milímetros, né? E tive pacientes também que na fila de espera bracterapia, o tumor cresceu tanto que não deu tempo de fazer a bracterapia nuclear. Então, assim, mas o normal, né, o mais, não é normal, mas o mais comum é o melanoma crescer devagar, né? E por isso que a gente, às vezes, como eu falei, tem dúvida no diagnóstico ou tem fio de espera para tratar conservadoramente, a gente pode esperar um pouco. Mas tem casos que eu tive um caso recente agora, assim, que em uma semana, de um tumor pequeno evoluiu para um tumor com o olho todo e glaucoma neovascular. Então, é interessante isso, dependendo da atividade do tumor. Na hora de tratar também, a gente tem que pensar no outro olho, né? Por exemplo, você pode pegar um paciente como aquele caso que eu mostrei para vocês, ele tinha um olho atrófico e tinha um tumor invadindo o óculos no outro olho, né? Você vai desenterrar esse paciente, né? Epa, velho, já idoso, tem que pôr na balança, né? Às vezes você faz uma desenteração, uma bracterapia, você vai tentando radioterapia na órbita, você vai tentando deixar um pouquinho de visão para aquele paciente. Então, tudo é conversado, né? Aí vai depender do outro olho. Muito velhinho também, vale a pena fazer uma cirurgia ventiladora? É muito doente, vale a pena arriscar, né? Então, tem que pensar tudo nisso. E vamos lá. Então, em tratamento, a gente pode observar aquelas lesões duvidosas, né? Os nervos suspeitos, principalmente. Então, está na dúvida, você pode observar. Laser, gente, no passado era usado laser de argônio, hoje não se usa mais, tá? Não trata mais melanoma com laser. Termoterapia transpupilar é um outro tipo de laser, é um laser de diodo vermelho. Esse laser, há 20 anos, foi assim, o maior boom em relação, uma novidade em relação a como tratar melanoma. Usava-se laser para tratar tumores até 4 milímetros. E realmente a gente tinha uma resposta muito boa. Só que com o tempo, o que foi visto? A taxa de recorrência tumoral com o passar dos tempos era altíssima. Tem relatos que falam que tem 45%. Então, você tratava o paciente por 5, 6, 10 anos de tratamento, ele tinha invasão de órbita. Por quê? O laser você faz de dentro para fora. Você conseguia destruir o tumor, mas na esclera ficava células que, com o tempo, recorria e invadia a órbita. Então, hoje, você não usa mais o TTT para tratar melanoma, tá? Como tratamento único. Então, não se faz mais TTT, tá? Como tratamento único. A bracterapia, né, e a radioterapia feixe externo são hoje tratamentos ouro, né? A bracterapia, a gente usa sementes de iodo e rutênio principalmente, e a rádio por feixe externo, no caso aqui você vai usar, no Brasil, para o melanoma você não tem, né? Europa e Estados Unidos com centros, né? Tem Gamma Knife, Proton, né? A gente não tem no Brasil. Nuclear a gente oferece para todos, exenterar para aqueles casos que têm invasão de órbita, a gente às vezes combina técnicas, né? A gente faz combinação de BRAC com TTT, aí sim a gente continua usando o TTT, lesões muito grandes, a gente complementa com TTT, né? A gente também faz ressecção do tumor em caso de corpo ciliar com bracterapia. Então, existem combinações de técnicas. Então, como eu falei, observação, a gente observa aqueles casos duvidosos, aqueles nervos que a gente tem dúvida, né? Outros tumores, né, como aquele caso que eu mostrei do Shields, totalmente diferente, não tem dúvida, então a gente observa um pouquinho para definir conduta. Naqueles casos também de pacientes muito idosos, né, que não tem como tratar, a gente vai observando, né, até ter uma complicação maior, mas complicado isso. E tumores também, como eu falei, a gente não sabe o diagnóstico. Sobre casos, é complicado se acompanhar tumor idoso. A gente teve um caso interessante, uma paciente com Parkinson tinha um tumor, nem melanoma, tinha um tumor de conjuntiva e que ela não tinha condição clínica de tratar. Então, o cirurgião falou assim, olha, eu não vou operar, ela não tem condição. Muito velhinha, muito acabada, e o tumor foi crescendo, 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 e chegou a um ponto que sangrava e teve que ser operada. Ela faleceu na cirurgia. Então, assim, complicado, mas nesse caso não tinha alternativa, mas você tem que pôr muita balança e explicar para a família, foi muito colocado para a família isso, olha, ela pode falecer, e faleceu.
né? Então, cuidado com isso. Laser, como eu falei, tinha bons resultados, tá? Mas hoje não se usa mais. O TTT também, como eu falei, como tratamento primário único, não se usa mais devido às altas taxas de recorrência com o passar dos anos. Aqui é um caso, né, que logo após o laser e um tempo depois, você vê que o tumor realmente ele regride, né? Só que infelizmente fica células na esclera. E aqui a braquiterapia, né, gente? Na hora de indicar braque, o que a gente mais leva em consideração é a espessura, tá? A espessura vai depender do tipo de placa. No Brasil, nós temos duas placas. Nós temos a placa de iodo e a placa de rutênio. Rutênio trata tumores com espessura até 5,5. E iodo, a gente trata tumores até 10, 12. Eu ponho o limite 8, porque todos os pacientes que eu tive que foram tratados com iodo tiveram complicações muito sérias com a radioterapia. E antes não tinham o que fazer para segurar essa retinopatia. Hoje, com o advento do antibiogênico, você consegue segurar mais as complicações. Então, hoje, eu já estou até indicando com tumores maiores. Tá? Mas, geralmente, iodo até 10, 12 e rutênio até 5,5. Né? E a gente indica a BRAC, principalmente quando tem chance de salvar a visão. Né? Então, primeiro, vida, olho e visão. Então, aqui, gente, são as placas que a gente tem. Né? Essa placa aqui é de cobalto. Né? O que é? É ouro ou prata revestindo o material radioativo que é o rutênio. Você quer uma placa, ela toda é de rutênio. A placa de iodo é uma placa mais personalizada. O que é? É uma placa de ouro ou de prata em que você coloca uma placa de silicone e na placa de silicone você coloca sementinhos de iodo aqui. Então, ela é quase que personalizada. Você vai dar para o físico o tamanho do tumor, a espessura, a distância da fóvea, a distância do disco óptico, e aí você customiza para o paciente. Tá? Diferenças. Então, com iodo, você acaba lesando menos estruturas nobres. Porque o rutênio não, ela é toda revestida igualmente. Então, você acaba irradiando áreas maiores. Diferença é custo. O iodo, cada sementinha dessa aqui, dura 45 dias. Então, de 45 a 45 dias, você tem que importar semente de iodo que não tem no Brasil. E o custo é altíssimo. O rutênio, não. Essa placa dura 1 ano. Então, você consegue, além de ser mais barato, usá-la mais vezes. Né? Então, no Brasil, nós temos as duas. Em Minas, a gente tem funcionando a placa de rutênio em Passos. O Felício Roxo fez um tratamento com iodo, mas mês passado não tinha semente. Então, a dificuldade é manter a semente, porque o custo é alto e ter o paciente e o plano cobrir. Tá? Vão torcer para poder funcionar regularmente. Né? Porque o que acontece? Se o paciente tem mais de 5,5 milímetros de espessura, ou vai nuclear ou vai tratar em São Paulo. Mas, como eu falei, eu sempre encaminho para São Paulo. Tá? Porque se ele tem chance de preservar o olho, por que não? Né? Às vezes o paciente vai e faz, às vezes ele vai e fala, não, eu realmente vou tirar o olho. Tá? Mas ele vai decidir sabendo das possibilidades. Vai ser importante demais. Então, no Brasil, iodo rutênio, diferença, custo. E diferença que o rutênio dura 1 ano e o iodo 45 dias. Então, aqui, gente, é a aplicação da placa. Né? A gente tem que localizar o tumor. Aqui a gente usa transiluminação. Tá vendo? Você pode transiluminar tanto pela córnea ou pela lateral da esclera. Aqui o tumor, ó, tá vendo? Aí você vem, você marca o tumor e vai colocar a placa exatamente em cima dele. E essa placa ela vai ficar sobre o tumor X horas calculadas pelo físico. Tá? Como eu falei, essa placa dura 1 ano. A meia-vida dela vai caindo. Então, os pacientes que pegam a placa nova ficam menos dias no hospital. Quando pegam uma placa velha, vai ficar mais dias no hospital porque a dose é menor. Com iodo, a mesma coisa. Pegou a placa de iodo novinha, menos tempo. Mais velha, mais tempo no hospital. Tá? Então, o paciente fica internado no hospital, ele fica num quarto, ele tem que ser... o quarto é só para isso, né? Existe uma placa de colocar aquela área tem radioterapia, né? E
pode estar acompanhante com ele no quarto, ele coloca uma placa de chumbo sobre o olho. Tá? Isso varia de lugar para lugar. Nos Estados Unidos já tem estado que o paciente vai para o hotel, o hotel vai para casa. Tá? Quando eu fiz meu fellow nos Estados Unidos, o paciente ficava no hospital no quarto, mas você podia entrar no quarto também. Tinha a cama e uma placa de chumbo na altura da cama onde ficava a cabeça dele, você podia entrar no quarto, tocar curativo e tudo mais. Mas hoje tem estados, né, que liberam ir para casa e na Filadélfia, onde eu fiz, vai para o hotel. Tá? Então isso vai mudando pela legislação de cada estado. É um procedimento que é feito sob anestesia geral para colocar, tá? Às vezes você tem que retirar um músculo para colocar a placa, tá? Depois você reinsere o músculo e para retirar é fácil, se retira sob anestesia local, mas para colocar sob geral, tá? Se você não tem que tirar músculo, a cirurgia é super rápida, mas se tem que tirar músculo, aí demora mais tempo, tá? Esse caso, gente, é um caso que eu gosto de mostrar, é um paciente da Bahia que chegou no meu consultório com essa lesão, né, com poliforme, descolamento, com essa exudação que não é comum no melanoma, mas ele tinha, tá, essa exudação aqui. E ele veio para mim, doutor, consultei e me indicaram tirar o olho. O que o senhor me fala? Aí eu falei assim, olha, seguinte, tem essa indicação, mas isso tem uns 15, 20 anos, mas você pode ir para São Paulo tratar. Em São Paulo, tem como você fazer a bracterapia. Tem, doutor? Tem. Quanto que é? Eu falei, olha, é caro. Tudo bem, doutor, me dá uns dias. Ele voltou para a cidade dele na Bahia, ele era barbeiro lá, cortava o cabelo das pessoas. Fez uma rifa, em 2 dias ele arrecadou o dinheiro, né, por R$9.000. Fez a bracterapia e tem o olho até hoje. Então, gente, um paciente simples chegou de chinela havaiana, todo sujo no consultório. Então, repetir o que eu já falei. Não é só para tumor, não, para tudo na vida. Oferecer o que tem de melhor para o paciente, cabe ele decidir. Tá? Ele não falar assim, tirei meu olho sem saber que eu podia ter feito a bracterapia. E o médico me falou porque ele me achou simples, não me falou que tinha. Então, gente, eu acho que é papel nosso falar tudo para o paciente, cabe ele decidir. Então, um caso eu gosto de mostrar, falar isso aí. BRAC, né? Como eu falei, é o tratamento ouro, mas a gente tem as complicações, né? Que é a retinopatia e a papilopatia. Quando eu fiz meu fellow, até há poucos anos, né, até o advento dos antibiogênicos, não tinha tratamento, tá? Retinopatia e radiação. Muitas vezes o paciente ia para a enucleação. Tá? Qual que era o conforto? Pelo menos ele ficou com visão alguns anos e até mesmo com olho alguns anos. Alguns estão se preparando para fazer, eu vou tirar meu olho daqui uns anos. Né? E você fazia laser, panfoto, você fazia corticoide intravítrea, dava corticoide oral e não tinha como segurar. Hoje, realmente, com o advento dos antibiogênicos, a gente tem segurado essas complicações. Né? Hoje tem protocolos que você faz a placa e faz antibiogênico de 4 em 4 meses e você retarda o surgimento, ou então até mesmo estabiliza quando surge. Então, mudou um pouquinho isso hoje, que está sendo muito bom para os pacientes. Né? Eu, desde que eu comecei a usar o antibiogênico, eu não indiquei nucleação para nenhum. Pode ser que eu não indique, mas assim, mudou muito. Eu sempre indicava. Eu não tinha como segurar glaucoma neovascular, dor e tudo mais. Então, hoje, a gente está ajudando muito na prevenção e no tratamento da retinopatia. Né? Você pode ter catarata, você pode ter melting escleral, eu nunca vi, mas você pode ter, né? Oclusão do ponto lacrimal e olho seco. Tá? Isso é bem comum. Sempre passo polígrafo, né? Lubrificante para eles, quando pós-braque. E, como eu falei, então estou usando o antiangiogênico. A gente pode também ressecar os tumores localizados no corpo ciliar. Né? É uma cirurgia bem difícil, né? Mas a gente tem alguns casos aqui em Belo Horizonte, não que eu operei, mas que foram operados, tá? Que eu indiquei. Então, é muito delicada a cirurgia. Aí eu acabo preferindo indicar a bracterapia. Aqui é um caso, né? É aquele caso que eu mostrei o BM, uma lesão bem delimitada, né? Com essa lesão bem aqui no corpo ciliar, foi retirado, né? E com bom resultado. Nuclear, como eu falei, aqueles tumores com base muito grande, a espessura acima de 10, 12, ou quando o paciente quer. Né? Exenterar, quando há invasão de órbita, né, não tem outra saída, a gente tem que fazer exenteração. Né? Ou quando, mesmo depois da cirurgia de enucleação, você tem
alguma recidiva na órbita. Eu falei que a gente pode combinar técnicas, né? Hoje é comum que os tumores grandes, BRAC mais TTT, você pode ressecar ITTT, ressecar e BRAC. As metástases ocorrem via hematogênica principalmente, a maior ocorrência para o fígado e pulmão, né? E interessante, a incidência das metástases vai aumentando com o passar dos anos, né? Então, eu estou numa fase que eu estou tendo vários pacientes com metástases que tem muito tempo, muitos anos de terapia, tá? E como eu falei, gente, a gente consegue tratar localmente, a gente consegue, através da BRAC ou da enucleação, mas evitar as metástases, tratar as metástases, a gente não consegue ainda, né? O melanoma de coroide é um tumor totalmente diferente do melanoma de pele. O melanoma de pele já tem drogas que você consegue aumentar a sobrevida 5 anos, 8 anos, 10 anos, ou até mais. Agora, para o de coroide, não. É outro tumor, é outra genética. Então, hoje, muita pesquisa está sendo feita para isso. A gente acredita que nos pacientes consiga ter um medicamento eficaz como os medicamentos para metástase de pele. O que tem acontecido? Muitos pacientes com metástases de melanoma de coroide têm tentado na justiça o tratamento para metástase de pele. E tem convênio que libera, tem convênio que não libera, e tem alguns casos que pode até segurar um pouquinho, né? Mas pouco tempo, 1, 2, 3, 4 meses. Então, assim, infelizmente, de coroide ainda a gente não tem tratamento, tá? Das metástases. Como que eu acompanho esses pacientes, né? Então é o seguinte, chegou um melanoma para mim, eu faço a parte oftálmica e encaminho para o onco para fazer o estadiamento, tá? E esses pacientes vão ser acompanhados de 6 em 6 meses, geralmente, para o resto da vida. Ou, muitas vezes, até 5 anos. Os oncos, eles falam o seguinte, que depois de 5 anos, a chance de ter um tumor, uma metástase é muito pequena, e um número pequeno de pacientes, então eles acabam não seguindo esses pacientes. Eu gosto de seguir meus pacientes. Eu falo para eles, olha, eu quero que você sempre continue fazendo avaliação. Então, recentemente, tive 2 casos em que tinham parado de fazer o controle oncológico, já tinha 5 anos, e consultaram comigo, epa, como é que está o controle? Doutor, não tem feito. Pedi, por coincidência, um tinha um nódulo pulmonar e um já estava mais disseminado. Então, esse que teve um nódulo pulmonar, retirou, aparentemente, bem. O outro é mais complicado. Mas, assim, eu acho que foi válido. Porque eu acho que é melhor você tirar um nódulo só do que vários, né? Esperar para a gente complicar para poder começar a tratar ou tentar alguma coisa. Mas, por outro lado, tem gente que acha que não, Fábio, não vai ter como fazer nada, então deixar se ficar até ter alguma coisa pior sem saber. É uma coisa meio complexa, né? Mas eu prefiro pedir esse paciente para estar sempre acompanhado pelo onco. E como é que acompanha também? Isso também não existe um consenso, tá? Tem gente que prefere tórax, com certeza, tomografia, né? Então, sempre, desde a propedêutica inicial, acompanhamento, tomografia de tórax. Abdômen, existe divergência. Só ultrassom, tomografia, ressonância, varia de país para país, de médico para médico, estamos pensando em custo, né? Então, mas eu acho que é fundamental fazer tomografia de tórax e ultrassom, ressonância, OTC de tórax, tá? E também prova de função hepática. Então, varia de serviço para serviço, país a país. Como eu falei, incidência maior para fígado, né, e pulmão, e às vezes cérebro. E hoje, gente, nos Estados Unidos, alguns países, tem um estudo muito cêntrico, que é a injeção de um medicamento e que vai reagir com a luz, como o PDT, e que está tendo bons resultados do melanoma. Então, como teve o TTT há 20 anos, pode ser que a gente venha a ter, né, esse novo tratamento. Tá? O que tem mais de novo da melanoma de coroide no tratamento local. Então, era isso que eu tinha para falar, né? Obrigado aí. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.